Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com mais uma edição do Sem Filtro aqui pela TV Poços, sejam todos bem-vindos. O nosso programa é em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã. E todo o nosso conteúdo fica disponível no nosso YouTube aqui da TV Poços. E olha, eu recebo ele com muito carinho. Já esteve aqui em outras oportunidades, em outro programa. Tem mais ou menos uns 4 anos que a gente não se falava, mas é um querido, é muito inteligente. Ele é psicólogo da Secretaria de Saúde, professor acadêmico da Unify e é conselheiro do Conselho Federal de Psicologia. Olha que chique, gente. Eu recebo com muito carinho aqui nos estúdios do Sem Filtro ele, Cristiano de Jesus de Andrade. Primeiramente, seja muito bem-vindo e muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Ô Lúdia, eu que agradeço imensamente o carinho, o convite de estar aqui com você, com seu público que nos acompanha. É sempre uma alegria a gente poder se encontrar, poder fazer essa troca. E ainda mais em um espaço onde a gente pode fazer uma troca sem filtro. Sem filtro totalmente, 100% sem filtro. Cris, vamos lá, o pessoal te conhecer um pouquinho. Você é Poços Caldense? Lúdia, eu moro aqui há 12 anos, mas eu sou natural da cidade de Carvalhos, que é uma pequena cidade aqui do sul de Minas. A gente costuma dizer, para poder ficar mais contextualizado, fica 2 horas de Juiz de Fora, que é uma cidade mais conhecida, né? Mas eu me mudei para cá em 2014, após ter passado no concurso. Anteriormente fiz minha formação em São João da Boa Vista, que é onde dou aula hoje. E aí acabei me tornando meio que Poços Caldense, adotado pela comunidade e também de coração total. Olha, o Cris, para quem não conhece, ele tem uma deficiência visual. É bom a gente falar, né, Cris? Porque a gente tem vivido numa sociedade muito hipócrita, né? Muito preconceito, muito revestido aí. As pessoas aceitam, não aceitam, né? E quando a gente vai pelos pormenores que você vê que as pessoas têm muito preconceito, que a gente vive numa sociedade preconceituosa. Hoje você se tornou um professor acadêmico. Como é que é hoje enfrentar uma sala de aula? E a gente sabe que ser professor acadêmico, como professor em todas as esferas, é um grande desafio. Lúdia, é um grande desafio porque quando a gente pensa no sentido do educar, é muito mais que passar conteúdos, né? É sobretudo construir caminhos de transformação pessoal e subjetiva daquele sujeito que a nós se encontra. Então o desafio ele é grande, mas é sempre muito prazeroso. E correlacionando isso com a limitação visual que eu trago, eu penso que a minha presença em sala de aula, na sociedade como um todo, ela é muito interessante no sentido da desconstrução. Isso é bom. Né? Porque quando você traz essa questão de que a sociedade ainda tem uma certa resistência da aceitação, eu costumo dizer que o lugar da pessoa deficiente, seja ela visual ou física, intelectual ou o que for, é um lugar muito dual. E é onde ela quiser também, né? Mas socialmente falando, Lúdia, ela acaba ficando dual por quê? Ao mesmo tempo que a pessoa quer ocupar um lugar social, a sociedade tem 2 lugares muito consagrados para entregar para a pessoa deficiente. Ou ela entrega o lugar do super-herói, aquele que é tudo muito potente, que tudo pode, que tudo vence, porque é um superador de barreiras, né? Um exemplo de vida, como muitos colocam. Ou ela coloca o lugar do ai, coitado, tadinho, como é difícil não ver, como é difícil não andar, como é difícil não pensar. Só que é curioso, até interessante a gente trazer isso aqui hoje, que eu acho que serve até como convite para a sociedade pensar. Limites todo mundo tem. Quando eu penso em deficiência, eu vou dizer que a tradução seria falta de. Então a falta de está na vida de todos nós, independente se é visual, físico, intelectual, o que for. Só que a sociedade tem aquela coisa da necessidade de ver o outro sempre como menor, coitado. Para se sentir talvez meio que superior. E tem uma pegada meio que da moralidade cristã, né, Lúdia? Aquela coisa do tipo, olha, eu preciso ajudar, fazer caridade. Então, enquanto o outro está precisando, alguém se sente superior. E não é esse o lugar que a pessoa com deficiência deve ocupar e que nenhuma das pessoas do grupo minoritário, né, sejam mulheres, pessoas pretas, migrantes, homossexuais ou o que for. Você bem o que você traz, a pessoa pode ocupar o lugar que ela quiser, mas desde que as condições sociais sejam dadas, né? A gente precisa de mais políticas públicas também, que a gente, levando esse assunto para frente, né? Porque eu trabalho dentro de uma instituição que a gente prega a inclusão dentro e fora da instituição, a gente realiza vários eventos, sabe, para chacoalhar mesmo a sociedade, porque a gente vê que as autoridades falam muito e pouco se faz na prática.
E é isso que você falou, a gente, em momento algum, a gente coloca os nossos atendidos lá da DEFIP como coitadinhos. Eles são protagonistas mesmo, a gente deixa eles serem protagonistas da própria história e pertencente ao ambiente também que eles estão. Isso que você falou é muito importante, porque exatamente, ou a pessoa ela acaba sendo um guerreiro, né, sobressaindo todas essas barreiras que a vida nos impõe, ou ela fica sendo a coitadinho, né? Exato. E aí não tem um meio termo. E como é que é essa questão de você trabalhar isso com os alunos? Porque hoje em dia a gente tem que colocar isso já dentro de sala de aula, seria uma educação mesmo. Eu digo que a educação financeira tinha que estar presente na vida dos adolescentes. A lei de trânsito também deveria estar presente desde criança também, para a criança já ter essa noção. E essa questão das pessoas com deficiência, dos PCDs, porque a gente vê ainda muito, aqui em Poços de Caldas principalmente, em relação às nossas vagas, que é coisas básicas, né? E às vezes a gente tem que desenhar que é o direito que vocês têm, que as pessoas com deficiência precisam. E muitas vezes esses direitos eles são tomados de uma forma muito sutil, digamos assim. Ô Lúdia, eu concordo plenamente que a educação é a base para a transformação social. E essa educação para a diversidade, que eu penso que abarca tudo isso que você trouxe, ela deveria começar desde a primeira série. Eu sempre falo assim, ó, se eu quiser um futuro melhor, eu começo trabalhando com os pequenos, porque nós adultos, porque nós adultos já temos uma construção do pensamento social formada, já temos uma personalidade também construída. Então, ressignificar é muito mais desafiador do que produzir. Rubem Alves ele falava muito que é muito mais fácil educar um menino do que corrigir um homem. Com certeza. Né? Então, se eu penso em transformar a sociedade, eu preciso começar desde os pequenos. E a educação para a diversidade ela é o caminho para a superação de todas essas barreiras. Em sala de aula é muito potente, porque assim, tanto na psicologia, que é onde eu me concentro a maior parte do meu tempo, quanto na pedagogia, que também ministro aula, na publicidade, que agora eu também estou indo, em todas as áreas da saúde a qual eu sou reportado e designado, eu sempre trabalho com essa perspectiva da desconstrução para a reconstrução. Não dá para sair uma sociedade igualitário, eu até tomo muito cuidado com esse termo, porque assim, o pessoal preconiza muita coisa do, os direitos precisam ser iguais. E eu acho um perigo, Lúdia, porque se eu falo assim, direitos iguais, eu preciso tratar a mulher igual ao homem. Não pode. E não é igual. Biologicamente falando, a mulher é dessa forma. Então eu penso na perspectiva do princípio, que para mim é um dos mais potentes do SUS, que é a equidade. Equidade, é a palavra certa. E quando eu falo em equidade, eu quero dizer, eu vou tratar de um modo diferente os diferentes para garantir a igualdade. E aí, conversando aqui contigo, me faz lembrar de uma grande amiga, também professora, uma inspiração na minha vida, que é a professora Betânia Veiga Delagre. E Betânia é uma grande estudiosa da moralidade, numa perspectiva piagetiana, e ela, em uma das trocas que a gente estava tendo, ela me faz pensar que a equidade não acontece porque a sociedade não desenvolve bem sua moral. E isso é muito forte. Por quê? Porque as pessoas militam pela igualdade, mas esquecem de garantir essa equidade, que é tratar as pessoas como devem ser tratadas. Às vezes estão lutando, brigando por algo que nem sabem o que é, uma coisa meio utópica, né? Exato. E aí é que a equidade vem para poder dizer, escuta, vamos tratar de uma forma humana, compreensiva, acolhedora, mas de um modo que possa ser vistos como são. Não de uma forma que precisam se encaixar ou enquadrar um tal contexto. Ô Cris, você é muito estudioso. Desde criança, você já tinha essa habilidade, essa curiosidade com os livros, com o estudo, com conhecimento? Sempre, Lúcia, sempre. Eu sempre fui uma criança muito, vamos falar assim... Curiosa? Curiosa sempre, mas também fui uma criança meio que diferenciada das outras. Enquanto muitos estavam ali assistindo programas de apresentadoras famosas dos anos 90, aquele trio de loiras, aquela coisa toda. Eu adorava assistir os programas da cultura. As músicas, de vez em quando, a galera estava escutando músicas infantis. Eu ouvia Rita Lee, eu era visto como diferente da situação. Então, as músicas, a arte, elas já começaram a me provocar a querer ocupar lugares diferentes. Eu venho de uma cidade muito pequena, né? E conservadora, talvez? Demais até hoje. Então, alguém que trazia um perfil como o meu e que ainda traz, causava um certo barulho naquela época. É o diferentão, né? Exato, era esse o termo. Hoje ainda causa. Mas hoje na sociedade onde a gente pode, ao menos, militar pelo que somos, a gente tem uma aceitação maior.
Mas essa coisa do estudar sempre foi um caminho que eu busquei, porque eu falo assim, Lúcia, para você e falo para o nosso público que hoje nos acompanha. Se a gente quiser se defender socialmente falando, nós precisamos saber do que nós estamos falando, para quem estamos falando, em nome de quem estamos falando e, sobretudo, o que eu quero com isso? Onde a gente quer chegar também. E para isso eu tenho que ter conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, né? Exato. É a única coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento. Olha, nós já vamos para o nosso primeiro intervalo. Olha só como é que rendeu o nosso primeiro bloco. Aí na volta a gente vai tomar o nosso cafezinho da Café Poços com ele, Cristiano, aqui no nosso estúdio. Eu volto já já. Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na rua Assis Figueiredo, 887. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços, uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco, 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos com o Sem Filtro aqui pela TV Poços e hoje recebendo com muito carinho e com uma conversa bem profunda. Eu digo que até didática, viu? Porque ele tem um conhecimento, ele traz consigo um conhecimento gigantesco, desde a área da psicologia, entrando na filosofia também, porque ele é um filósofo. Desde que eu conheço o Cris, a gente começa a conversar vários assuntos e a gente vai, poxa, eu não sei nada, ele tem muito a acrescentar. E sempre que tem essas oportunidades, ele tem que abraçar mesmo para trazer um pouquinho desse conhecimento para todos nós, que é o Cristiano de Jesus Andrade ou de Andrade? Andrade. Andrade, não tem o D. Bom, olha, vamos tomar o nosso cafezinho da Café Poços primeiro, porque eu tenho uma pergunta para te fazer. Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757. Voltamos! Olha, o nosso cafezinho daqui do estúdio, ele é servido em 2 xícaras. Uma com a palavra paz e a outra com a palavra fé. Qual você quer tomar o cafezinho da Café Poços? E aqui o café é sem açúcar. Nossa, A paz ou a fé? A paz, embora as duas estão em mim, mas a paz eu falo assim que é um lugar tão potente da gente ocupar, porque quem tem paz está em tudo, né? A gente precisa de paz para viver, de paz para tudo, para trabalhar, para estudar. Cadê a minha paz? Aqui, seu café. Adoro, gratidão. Ó, esse café não tem açúcar. Sandrinho hoje caprichou, tá? Foi generoso hoje, hein, Sandrinho? E eu vou falar para você e para vocês, gente, café tem um sabor de Minas. Olha, aqui, ó, vamos aqui brindar. A vida, a amizade, a Sempre. saúde, a paz, a fé. Olha, antes de eu fazer a minha pergunta, que eu deixei no bloco anterior, eu queria saber quem você convidaria para tomar aquele cafezinho com você. Hoje? É. Uau! Essa pergunta... Te peguei? É um tanto quanto, vamos falar assim, convocadora. Mas sabe quem que eu convidaria? Pensando numa lógica das celebridades, eu convidaria Vanessa da Mata. Ah, Vanessa da Mata. Você sabe que eu já fui no show dela em Pouso Alegre. Jura? Maravilhosa.
Entrou no palco às 9 horas em ponto. Foi Perfeito. quase 2 horas de show. Amei. Ela é muito Maravilhosa. profissional. E sabe por que eu convidaria ela? Porque eu acho que ela tem muito disso que você e eu nós estamos fazendo aqui, acho que nosso público tem. Ela tem muito da autenticidade. A Vanessa, ela cresce na trajetória dela, mas ela não esquece da base de onde ela vem. E eu trago muito Isso isso. é tão importante. Fundamental. As pessoas esquecem, né? Principalmente, a gente vê muito e acompanha, principalmente esses influencers, esses artistas que estão chegando agora que não gostam muito de paparazzi, não gostam muito de fãs, né? Que eu falo assim, poxa, mas são eles que colocaram ele lá e ele está fazendo de tudo para desviar, para esconder. Não é o meu caso, gente. Nem o seu, né, Cris? Mas é que não. tem. Eu vejo muito por aí, muitas polêmicas, às vezes são as coisas bobinhas que poderiam ser resolvidas no dia a dia e a pessoa ela quer fazer aquilo, né? Virar um sensacionalismo. Mas, enfim, isso que você falou é importante, isso traz para a nossa realidade também, para a gente levar a vida de uma forma mais simples. Eu adoro o simples, Cris. Porque o simples dá certo. Vai Dá certo. descomplicar. Né? E eu lembro que até a Rita Lee, quando estava viva, ela falava muito disso, que o básico é o que dá certo. O básico é o que costuma funcionar. E aí eu fico pensando nessa sociedade do espetáculo que a gente está vivendo, né? Tudo tem que ser transformado em espetáculo. Um café vira um like e é tudo em troca de um like. Tudo redes sociais. Tudo é socializado. Enfim, é uma sociedade instagramada. Ninguém mais vive a sua essência, não vive o encontro. Não. E a beleza do encontro é o que transforma, né? Acho que essa troca, como a gente está E o fazendo bonito aqui. é o que a gente não mostra, né? Porque às vezes é o simples, às vezes é que a gente está doente, às vezes não está bem. É mostrar quem a gente realmente é. As pessoas vão para as redes sociais para mostrar só o bonito, só o belo. E nem sempre aquilo que ela está mostrando é verdadeiramente, né? Exato. É uma eles coisa estão- verdadeira, né? Não tem mais o direito de ser, muitas vezes, tristes, não podem mais Não. ser, às vezes, um pouco irritadas, incomodadas, porque tudo tem que ser na lógica da plenitude. Aí, quando você me oferece paz ou fé, eu acho que fé transmuta todos os lugares e a paz nos coloca no lugar de melhor condição. E as pessoas, nessa busca tamanha pela perfeição, tudo que menos tem na vida é paz. Porque quando mais se busca pelo perfeito, mais longe dele se fica. Exatamente. Mais você está se enfiando, né? Em confusão, em dramatização, em confusão, né? As pessoas gostam de conflitos, né? A palavra certa seria conflitos. E quem você não convidaria para um café, Cris? Hoje, É. eu não convidaria ninguém que fosse preconceituoso, que fosse conservador ao extremo e que não tivesse diálogo. Eu sempre gosto do diálogo. Agora, se tem diálogo, eu entendo que tem transformação, mas se tem combate ao invés de debate de ideias, não tô nem um pouco de perder meu tempo com gente que não vale a pena. Embate, combate, nossa, são coisas pesadas, né? É verdade. As pessoas não têm. E eu tenho preguiça também. Ai, quando eu vejo pelo tom da conversa da pessoa, eu já dou aquela. Já saio de mansinho, nem volto mais, porque, não, eu falo, meu Deus do céu, é só isso que a pessoa tem para oferecer. Tem tanta coisa legal para falar: tem música, tem cinema, livros, tem poesia, tem tanta coisa bacana que a gente faz e que as pessoas nem ficam sabendo. Cris, então vamos lá. É a pergunta que ficou no bloco passado, né? Que eu falei, você se sente uma pessoa, um exemplo a ser seguido? Muitas vezes sou colocado nesse lugar, né? Porque eu acho que dialoga bastante com a pergunta que anteriormente a gente estava refletindo sobre o lugar que a sociedade nos coloca. Mas eu acho exemplo um lugar tão perigoso. Eu gosto da ideia de inspiração. Inspirar. Mas exemplo é perigoso porque assim, as condições Parece que eu... que a gente tem que ser certinho o tempo todo, né, Cris? Ai, tudo que eu não sou. Busca a perfeição. Nossa, Eu viu minha busco- cadeira? Tá fazendo um barulhão aqui. Ô, Lúdia, eu busco ser o melhor. Buscamos, devemos ser o melhor. Mas perfeito, como eu Mas disse você agora se há pouco, é cobra tão perigoso. também? Muito. Muito. Eu já Hoje me cobrei muito no passado, Cris. Hoje eu não me cobro mais, não. Hoje eu falo que vier lucro. eu tô mais suave. Eu acho que a maturidade ela vai trazendo isso pra gente. Ela vai permitindo a gente ser um pouco mais. Mas aí quando a gente tem uma vida pública, como é o seu caso e o meu, tudo que a gente faz, mesmo sem ter pretensão, aquilo vira assunto. Vira. Uma roupa que você coloca que não está adequada, uma colocação discursiva que não foi bem assertiva, o povo já transforma aquilo numa espetaqueira. Então, eu acabo buscando muito a assertividade. Hoje eu encontrei esse tom, a assertividade. Mas aí a coisa do exemplo eu acho perigosa, porque assim, as oportunidades que eu tive e tenho na vida, muitos dos meus pares não tiveram e talvez não terão.
E daí quando eu coloco no lugar do exemplo, fica fácil para o poder público dizer, todo mundo consegue porque ele conseguiu. Então eu prefiro dizer inspiração é uma Mas palavra que me depende de define. cada um também, da trajetória de cada um, das Exato. oportunidades, dos caminhos, Exato. das pessoas que aparecem na vida da gente, que nos apoiam, que isso é muito importante. Sou desses, Lúdia. Eu falo assim que se eu estou onde estou, sendo quem eu sou, eu tenho uma coletividade de pessoas que Exatamente. comigo tiveram. E eu gosto muito de falar assim, ó, eu nunca me esqueço de cada um e cada uma que a mim se aproximou, a mim se aproxima e me leva a caminhar. Exatamente. Por quê? Porque eu falo assim que quando a gente se afasta da origem de onde a gente vem, a probabilidade da gente se perder na nossa essência é muito grande. grande. E se tem uma coisa que eu não negocio, é a minha essência. Por isso que eu tô amando esse papo sem filtro, porque eu tô podendo ser eu na minha totalidade. Mas aqui. eu acho que eu sempre fui assim, né, Cris? Muito, Desde que você me muito. conheceu, eu sempre fui assim, né? Pessoalmente falando, Meio atrapalhadinha, mas eu falo que a gente não pode perder a essência, porque quando você começa a virar meio robô, meio no automático, a coisa começa a complicar. Não é? atrapalhada não, Lud, autêntica. E a sociedade não dá conta do autêntico. E precisa encontrar rótulos para poder dizer, olha, A gente ela é chega diferente. pesado, né? É, Ó, eu falo que eu chego leve, mas na realidade a gente meio que pesa um pouquinho para as pessoas que não têm essa capacidade de transmitir essa leveza. Olha, nosso papo está bem profundo, hein? Muito. Nós vamos para mais um intervalo, na volta com o Cristiano aqui, que eu recebo com muito carinho. Olha, fazia tempo que a gente não conversava, hein? Um papo cabeça desse? fazia, o papo tá rendendo. Sai daí, eu volto já já. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na rua Assis Figueiredo, 887. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Poços, sempre em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde, no domingo às 9h30 da manhã. E hoje recebendo o Cristiano de Jesus Andrade, ele que é psicólogo da Secretaria de Saúde. Hoje não falamos nada de psicologia, nós estamos mais no campo da filosofia, né, Cris? Do que ele é professor acadêmico da Unify e também é conselheiro do Conselho Federal de Psicologia. A psicologia, falando um pouquinho sobre saúde mental, que é um assunto que você domina bastante, é um estudioso sobre o tema. Vamos falar um pouquinho. As pessoas estão doentes, não é? E eu também me insiro nesse contexto, porque eu digo que a gente já estava doente depois da pandemia e agora com as redes sociais é um caminho sem volta. Lúcia, eu acho que a sociedade hoje, ela se encontra num sofrimento constante. Um sofrimento psicológico, mas também físico e social, diante de todas essas mazelas que se apresentam. E aí, gosto muito de trazer para a nossa reflexão o Dejoux, que é um psiquiatra francês. Dejoux fala que o sofrimento, quando não tratado, ele pode ser convertido em adoecimento psíquico. As pessoas têm falado muito sobre a ansiedade, aliás, sobre a ansiedade, sobretudo relacionada ao mundo do trabalho. A gente teve um relatório publicado em janeiro pela ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, onde ela nos apontou que de 2023 para cá, a curva de afastamentos de trabalhadores ela só se eleva.
haja vista todas essas mazelas que ficaram como heranças da pandemia que você mesma colocou, mas também advindo de toda essa nova forma de ser social. Então a ansiedade se tornou meio que uma forma de existir, né? Uma característica social. Claro que aqui eu não falo de uma ansiedade patológica como sendo natural, mas um estilo ansiógeno de funcionar é o que a sociedade se encontra hoje. E aí a gente pode dizer, estamos sim no mundo adoecido, estamos sim no mundo sem direção, um mundo perdendo da sua própria identidade, da sua própria essência. Perdendo os valores, Também. não é? Uhum. Hoje parece que tá tudo pode, né, Cris? Pois é, a inversão aconteceu muito grande dos valores, né? Claro que eu sou sempre aquele que vai dizer para você e para vocês que é muito bom a gente desconstruir, mas é bom desconstruir aquilo que não vale a pena. Né? Até agora há pouco eu falei que não dou conta de conservadorismo e não dou mesmo. De conservadorismo, sobretudo daquilo que coloca o outro em condição de minoridade, o outro em condição de menos-valia. Isso jamais. Mas eu acho que não dá para desconstruir tudo, porque quando a gente desconstrói tudo, a gente perde a nossa essência, a gente esquece até de onde a gente vem. É verdade. E aí é perigoso. Aí o adoecimento pode virar muito presente porque a gente vai despersonalizar. E despersonalização é muito arriscado. Ô Cris, você falando tudo isso agora veio na minha cabeça. Qual que é o seu tempo, a tua rotina? Porque você trabalha todos os dias, você dá aula todos os dias e você também tem o teu consultório, você atende online. Sim, atendo online. Olha, minha vida... Nossa, eu tô vendo ele falando essa calma aqui, né? Essa tranquilidade. Falei, meu Deus, já me deu até um cansaço mental aqui. Mas sabe que não, eu gosto muito do que eu faço, Isso né? é bom. E aí eu me lembro muito de Viktor Frankl, que é um teórico meio que de cabeceira meu. Ele é o precursor da logoterapia. E ele vai falar que ele encontrou sentido na vida, dando sentido na vida do outro, que é mais ou menos o que eu faço. Ah, que lindo. Ô, Lúcia, hoje eu trabalho em torno de 16 horas por dia. Meu Deus. Tá? Eu me dedico aí entre a saúde pública, entre a docência, entre a pesquisa e o atendimento em consultório. E além do CFP, que uma vez por mês eu vou para Brasília para poder fazer as discussões relativas às nossas pautas da nossa área. Que gracinha. No final de semana, eu sempre deixo para mim, para meu companheiro, para nós, temos a nossa vida o sábado o dia todo. Aproveitar, né? Para viver a vida a dois, a conjugalidade precisa acontecer. E no domingo, até ali pelas 4 da tarde, 16 horas, eu tô nesse tempo para nós. Após as 16 já começo a ler texto dos orientandos, começo a ler texto para poder produzir minhas aulas. Você começa de novo. Ô Cris, novo. de todas essas aqui, né, porque você transita no meio acadêmico, você tem o seu consultório, você trabalha na secretaria, qual que é o mais desafiador para você? Hoje? Olha, eu sem dúvida nenhuma posso dizer para vocês que é estar em contato com a escuta. Por quê? Porque o outro vem em nós buscando uma resposta. E a psicologia não vem para dar resposta, ela vem para provocar reflexões, para direcionar caminhos, ok, mas não para dar respostas. E o sofrimento social ele é tamanho que as pessoas acreditam que nós somos capazes de entregar cura. Nem eu e nenhum psicólogo estamos compromissados com a ideia da cura, mas sim com o acurar, ou seja, aprimorar o já existente para ficar ainda melhor e caminhar para um sentido mais evolutivo no seu modo de ser. E a sociedade quer tudo para anteontem. E a psicoterapia é um processo. Ela gasta meses, alguns casos gasta anos e alguns casos vai passar uma vida toda. O que a gente quer dizer nesse sentido, Lud, é que o desafio fica porque as pessoas esperam em nós um lugar de salvação. E nós não temos condição de salvação, nós temos condição de compreensão e acolhimento. Ô Cris, eu sei que é difícil de falar, de gente falar assim, tem um diagnóstico fechado, mas todo mundo deveria fazer terapia? Já começando por aí? Sim, não pelo diagnóstico, né, mas para poder se autocompreender, se autorreconhecer. A psicoterapia, ela é um lugar de muita potência. Tá faltando, Lud, isso que você e eu nós estamos fazendo aqui hoje, tá faltando diálogo, tá faltando escuta. As pessoas conversam entre si, elas acham que estão trocando, mas não estão. Elas estão ouvindo o outro. Estão ouvindo, você é escutativa. Pronta para fazer uma próxima pergunta, o que nem é direito uma escuta. E na psicoterapia a escuta é diferenciada. Então, é um lugar de total acolhimento, sem julgamento, sem condenação. É que quando eu falei para você do diagnóstico, é uma outra pergunta que eu quero construir agora. Por exemplo, quando quem está assistindo a gente agora e está passando por algum problema, está se sentindo doente, dá para saber, assim, falar, não tem um diagnóstico fechado, mas você está precisando de ajuda. Dá para você mandar um recado, por exemplo, para quem está sofrendo de uma ansiedade, de uma depressão, de uma perda? Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que eu gosto de falar é não espere para amanhã aquilo que você pode modificar hoje.
E isso não quer dizer que você vai ter uma cura nas suas mãos, mas não espere para amanhã buscar ajuda, se hoje pode ser buscado. Nós temos psicoterapia no SUS, a saúde pública oferta hoje, né, a educação também tem, quer dizer, a rede hoje tem como entregar uma escuta para quem não pode, talvez, ir para análise em contexto particular. Mas também, hoje nós temos vários caminhos possíveis, o plano de saúde. Então, quer dizer, não espere para buscar ajuda, não espere adoecer. Vá buscar a escuta enquanto se encontra bem. É bom a gente buscar por acolhimento enquanto a gente tem consciência do que está acontecendo. Quando a gente despersonaliza, aí sim a ideia de buscar a cura acaba sendo presente. E aí é que o perigo acontece, porque a cura só vem para quem adoeceu. E para que chegar nesse ponto, se a gente pode promover saúde, né? Se a gente pode valorizar, guardar, melhorar mais a qualidade de vida, né? Contribuir. Ô Cris, finalizando a sua participação, que a gente já está no finalzinho do nosso programa, é tão importante isso quando a gente está falando de buscar ajuda, né? Você, enquanto psicólogo, você fica frustrado? Você carrega uma frustração de poder não... Porque às vezes a gente não consegue entregar o nosso melhor e a gente não consegue salvar todo mundo. É aquilo que você disse, né? Exato. Eu não me frustro diante da não evolução do outro, mas eu me frustro diante da falta de recursos, sobretudo nas políticas públicas, para poder ponderar, acolher, cuidar desse outro. Eu falo assim, a gente está num processo agora de uma discussão tão grande, pessoal dizendo, precisamos reduzir a maioridade penal, aquela coisa toda. O pessoal querendo gastar dinheiro para produzir mais presídios, quando na verdade podemos e devemos ocupar desse dinheiro, construir mais escolas, Lud, investir mais na educação, na saúde, no esporte, na cultura, no lazer. Exato. Isso tudo me frustra quando eu falo assim, eu sou apenas uma voz em meio a tantos que gritam silenciosamente, é até metafórico isso. São pilares que a gente precisa, né? A gente precisa trabalhar, pagar contas, mas a gente precisa de lazer também, a gente precisa de esporte, que eu falo que se a criança desde pequena ela começa a ser inserida no esporte, na cultura, dificilmente ela vai se perder na vida adulta, né? E aí quando eu vejo uma sociedade que muito fala e pouco faz, aquilo me atravessa muito, então me frustra muito. E sobretudo nesse ano que a gente está vivendo, né, que é um ano político, um ano polêmico, eleições, no Brasil polarizado. Então eu falo assim, querem militar? Militem na urna, para não ser preciso gritar na rua. Quem tem que militar somos nós, que temos o poder nas mãos. Exatamente. Cris, fiquei muito feliz com a sua participação. Com certeza vai voltar em outra oportunidade, tá bom? Para a gente falar de outros assuntos. Olha quanta coisa a gente falou e quanta coisa deixamos de falar. Tá certo? Vai voltar com certeza, viu? Fiquei muito feliz com a sua participação. Eu também estou muito grato, muito satisfeito e disposto a voltar quando você me convidar. É sempre um prazer te reencontrar o seu público, que é sempre muito afetivo, muito carinhoso. Aliás, aproveito aqui, Lud, para deixar meu Instagram, para quem quiser seguir. Com certeza. É Cristiano J.Andrade, podem me chamar por lá. E a gente continua sempre essa troca, nesse construto de encontro, porque o encontro transforma. Exatamente, e o conhecimento também. Gente, muito obrigada. Cris, mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo final de semana e vai voltar com certeza para a gente falar de outras pautas, viu? Sem dúvida. Porque você traz um conhecimento muito rico para a gente. Você transita em vários setores da sociedade e vai nos trazendo esclarecimentos e abrindo a nossa mente também. E agradecer a você de casa, que me assiste todo final de semana. Mandar um abraço para o Christian, que aniversariou essa semana, que é atendido da ADEFIP. Para todos da ADEFIP, principalmente para o Wilgner, para o Edmo, para a Dona Maria, para a Fernanda, para a Cleide, para a Vandinha, para o Pedrinho, para a Selma. Olha quanta gente acompanhando o nosso programa. Gente, muito obrigada. Um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.